Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo semanal e alguns me pediram para falar sobre a solidão na velhice. Ok, assuntozinho fácil, né? Mas vamos lá tentar entender o que é essa solidão na velhice. Sabe que eu fui fazer algumas pesquisas e me surpreendi ao descobrir que todas as pesquisas hoje, não só no Brasil, mas fora do Brasil, em outros países, mostram, né? As pesquisas mostram que o jovem aí de 18, parece que até os 26, uma faixa etária assim, sofre mais de solidão do que a velhice. Não que a velhice não tenha muito, né? Mas ela perde para os jovens. E eu fiquei olhando, refletindo sobre isso, porque para mim foi uma surpresa. Eu achava que ela aconteceria mais na velhice. E eu fiquei pensando, será que é porque o velho, né? Tem muitos velhos que moram só, moram em casas de repouso, e o jovem não, o jovem mora com a família, né? E esse morar sozinho pode, pelo menos para a maioria de nós, dar essa impressão de que o fato de estarem sozinhos, eles sofreriam de mais solidão do que os outros. Ora, então nós vamos pensar o seguinte: estar sozinho não quer dizer que eu sofro de solidão por morar só. E o fato de estar com várias pessoas o dia todo não quer dizer que eu não sofra de solidão. Então, solidão não é estar fisicamente sozinho ou acompanhado. Solidão é um estado de alma, né? E, e aí, fico pensando aqui, o que acontece? Que de fato, né, é esse sentimento de solidão? Tem várias ideias, né, sobre o que seria a solidão. Mas a solidão é muito caracterizada por um sentimento de não estar adequado, de inadequação. É o famoso sentir-se o peixe fora d'água, né? Não tem coisa mais inadequada do que um peixe fora d'água, morrer. Então, mesmo que você esteja acompanhado, vamos pegar primeiro o fato de você estar acompanhado. Você está numa família, e você não se sente que pertence àquilo, àquela família, mesmo sendo uma avó, um pai, uma mãe, não importa. Mas a dinâmica da família, os ritmos da família, os gostos da família, eles não batem nesse momento com o que você gosta, com o que você pensa, com o que você sente. Então, você não está se sentindo adequada naquele lugar. Tudo seu é diferente, não só a fase da vida, né? Mas então você está se sentindo fora d'água naquele ambiente com várias pessoas. Isso também, né, gente? Eu estou dando o exemplo de família, mas muitas vezes você está num grupo de amigos e você não está se sentindo pertencente àquele grupo. Por alguma razão, você não está se sentindo. Então, aquele sentimento de solidão é por conta também disso. E se você está sozinho, também você pode se sentir, né, com você mesmo. Aí é uma coisa de mim comigo mesmo, né, de estar vivendo um momento que eu não estou me reconhecendo, um momento que eu não estou me sentindo encaixada nele. E é por aí que eu acho que a gente pode começar a pensar. É, no, jogar um pouquinho mais de luz nessa solidão. O que é se sentir, né? Vamos pegar então a velhice que essa pessoa me pediu. E ela aproveitou e disse o seguinte: ela mora só, ela e o marido, já tem mais de 70 anos, quase 80, os dois. Então ela me diz: puxa vida,
eu me sinto tão só com ele, não tem a visita de filhos. Antigamente, os filhos e os pais moravam juntos, na velhice, estava todo mundo junto. Então, vamos pensar por aí. Ora, gente, os tempos mudaram. Nós vivemos uma outra realidade, né? Há muitos anos atrás, as famílias viviam mais em casa, viviam mais, mesmo na cidade grande, existiam mais casas. Então tinha um espaço, né? Normalmente casas do interior, então aquelas casas imensas, e ficava todo mundo junto. Tinha quintal, tinha, né, vários lugares para acomodar todo mundo. Hoje a grande maioria mora em apartamento, mesmo quando é casa, são pequenos, né? Para viver ali o casal, 2, 3 filhos e a mãe, o pai, enfim, o velho, né? Com ritmos diferentes, cada um uma fase da vida, cada um com uma demanda diferente. A criança gritar, correr, o velho quer o silêncio, quer ficar mais quietinho, né? O jovem quer ouvir as músicas bem altas, ficar no computador, na televisão, jogando. O velho se incomoda porque ele quer uma coisa mais calma, já teve barulho demais. Então, veja como é difícil hoje essa convivência. Não é porque não quer, o filho não quer, é porque não funciona, né? Isso cria muitos desgastes, muita briga, muita confusão, né? Por conta dessa diferença de demanda de cada fase. Então, sofrendo, mas tem que, o velho, a mãe, o pai vai ficar numa casa e os filhos vão viver na outra. E aí reclama, mas também não visita fim de semana. E eu sempre que eu tive a oportunidade, eu dizia, mas vamos também colocar a vida no contexto de hoje. Hoje está tudo diferente, tudo mudou, né, gente? Tudo mudou. O trânsito, as distâncias, cidades grandes como São Paulo, que você fica horas para se deslocar da zona leste para a zona oeste, né? O trabalho, a demanda de escola, filho, é muito complicado. Eu ouvi muito durante a minha vida os dois lados. Os velhos sofrendo porque os filhos não estão presentes. Os filhos sofrem porque não conseguem atender essa demanda dos pais. E fica todo mundo sofrendo. E eu acredito, né? Vamos lá, gente, vamos olhar o que a gente dá conta. A gente cria muito sofrimento, né? Nisso o budismo são mestres em dizer que, né, Buda, que a maior parte dos nossos sofrimentos, eles são gerados, eles são criados pela nossa mente. Por quê? Porque a gente não tem essa facilidade, não, ou melhor, essa dificuldade de olhar o que é a realidade, o que a gente tem. Não adianta a gente ficar querendo que a vida seja do jeito que a gente quer. Não, a gente que se adapta. A gente que faz o manejo. A vida é o que ela é. Não é? Pensa bem, a gente está o tempo todo manejando a vida. Você faz um programa contando com um baita sol, escolhe uma roupa para trabalhar, super tranquila, gostosinha, tá fresquinha. E durante a noite muda todo o tempo. Aí você deixou essa roupinha separada para ir trabalhar, acorda aquele frio, chuva. O que a gente faz? Fica lá na janela reclamando porque mudou, porque eu tinha já separado toda a minha roupa, o calçado para o calor, e de repente, putz, chuva. E a gente vai fazer o quê? Vai guardar a roupa, vai pegar uma mais adequada para aquele momento e vai usar e vai sair. E isso é tudo. E a dificuldade de manejar isso, de atender a mudança da vida, é que faz com que a gente fique doente. Essa dureza, não, porque eu quero assim, sabe aquela coisa da criança, mas eu quero porque eu quero, mas não tem, né? Então, essa capacidade psicológica de ir conforme a dona vida vai levando
e a gente buscando recursos psicológicos, assim como a gente busca recurso financeiro. De repente você está indo, acontece alguma coisa, não tenho grana, e, sei lá, machuquei, tive um problema, preciso ir para o hospital, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou pedir alguém o dinheiro emprestado, eu vou ao banco, alguma coisa eu vou fazer para buscar aquele recurso para atender aquela minha necessidade do momento. Assim são os nossos recursos psicológicos, né? Eu não posso ficar na janela chorando porque eu queria sol e agora tem chuva. Eu vou buscar em mim essa capacidade de adaptação. É isso que faz a gente ser mais normal ou menos normal, mais doente, né, da cabeça, ou menos doente. Entende? Então, olhar para essa questão da solidão nessa perspectiva de que o quanto da minha solidão, o quanto do meu sofrimento, ele está ali baseado num desejo que fora da realidade. E mais uma coisa, neste momento da vida, que é um momento que seria muito interessante quando a gente começa a fazer uma retrospectiva. Igual tem na televisão, né, no final do ano, os melhores momentos, os momentos mais difíceis. É muito bacana se a gente pode fazer isso. Aproveitar esses momentos, né, que estão sós, e também olhar para isso, né? É voltar e olhar, mas não voltar, mas não para ficar lá, sabe? Ah, se eu tivesse ido por aqui ao invés de por lá, se eu tivesse ficado solteiro ou casado, se eu tivesse casado, não tem si. Não tem coisa que mata mais um ser humano do que ficar no si. Se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito. Se eu não tivesse nascido, a gente vai chegar lá nesse lugar. Se eu não tivesse nascido. Porque não existe, sabe? Ah, se eu tivesse feito tal coisa, hoje eu estaria melhor. Não existe isso, porque esse si não foi vivido. Eu não posso comparar uma vida vivida, um caminho percorrido, de um caminho que eu não percorri. A gente precisa refletir sobre isso, porque isso eu vejo demais. Claro que em mim, e vejo, né, nos pacientes. Sabe, se amargurando agora, né, do alto lá, da velhice, de coisas que acha que deveria ter feito ou que não deveriam ter feito. Não existe isso, gente. Existe aquilo que a gente viveu. E nós precisamos, quanto mais a gente vai olhando para o passado, não é passar a mão na cabeça e falar, né? Ah, errei, mas tudo bem. Não é isso. É ir lá, olhar o que a gente fez, né? Trazer agora e dizer, puxa vida, daqui para frente eu vou fazer diferente. Porque aquilo lá já foi feito. Não dá mais para voltar. E muitos dos nossos sofrimentos, eles estão nesse lugar de ficar no si. Se eu não tivesse feito, se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito. E não aceita e não olha para o agora, a vida está passando. Eu falo isso em todo vídeo. A cada minuto que nós vivemos, né, que passou, é passado, acabou. A gente está indo em direção ao fim. Essa consciência da nossa finitude, a consciência da morte, ela é necessária, não é drama, não é ai que chato, não é. É agora, vamos viver o momento que você está aqui, presente, com saúde, sem ficar naquela condenação do que já fez ou então sofrendo daquilo que, se acontecer, como eu sei, vou sofrer por algo que não aconteceu, pode ser que nunca venha a acontecer. É natural, a nossa mente, ela funciona assim, ora ela está no passado, ora ela está no futuro, e é rápido, né? A gente sai do futuro, vai para o passado, do passado para o futuro, uma rapidez incrível. E é isso que a gente precisa olha, eu venho falando, não é assim, para esquecer, houve um,
e esqueceu, deixa para lá. Gente, volta nas reflexões, para isso tá aí, ó, o negócio fica aí gravado, volta lá, ouve de novo, né? Eu não estou mais presente como a gente tinha essa possibilidade de encontrar semanalmente, de conversar. Falei das crenças, volta, revisa. Sabe quanto das nossas crenças é que faz esse sofrimento, essa solidão? Porque quando a gente está só, mesmo com o barulho dos outros, mas quando a gente consegue ficar com a gente, aí são as vozes do que você poderia ter feito, do que você não tinha que ter feito, sabe aquelas coisas? E isso é um sofrimento, então assim, vamos olhar, vamos parar, vamos fazer a respiração, né? A respiração é a que eu ensino vocês lá atrás, é um momento da gente estar presente. Eu sempre falo, a gente. Então, essa coisa da respiração, né? A respiração nos conecta com o momento presente. Reveja suas crenças para poder avaliar o quanto desse sofrimento de solidão está preso nesse olhar, nessa forma de viver. Porque quando a gente está bem com quando a gente não está lá naquele martírio, sabe? Se batendo por algo que fez ou acha que deveria ter feito, você fica livre, você se liberta para você ter a capacidade de imaginar, a sua criatividade, do que eu vou fazer agora além desse tempo, né? De você olhar para você, de você cuidar de você, cuidar em todos os sentidos, cuidar da saúde do corpo físico, cuidar da saúde da alma, né? E de repente você se conecta com você e diz, nossa, eu sempre gostei de fazer tal coisa, nem lembrava mais que eu gostava, por exemplo, de cuidar de plantas. E aí você começa a fazer o seu jardim, sabe? Ah, eu não sabia que eu gostava de tocar, de bordar, de tricotar, sei lá. Mas para que a gente se conecta com o nosso interior, com aquilo que realmente é importante para nós, com aquilo que nos traz felicidade, a gente precisa estar em contato com a gente. E para a gente ficar de verdade em contato com a nossa essência, com o que há de mais puro em nós, a gente tem que se libertar de um monte de crenças, de um monte de coisas que só nos atrapalham. E começar a desenvolver a autocompaixão, a generosidade, a autogenerosidade com você. Acolha você. Aquilo que não foi possível, não foi possível. A gente não pode olhar daqui, olhar lá para o passado com o que você é hoje e dizer, eu teria que ter feito de forma diferente. Não, porque quando você estava lá, você raciocinava com o que você tinha lá. Imagina, é como uma pessoa hoje milionária olha para trás quando era miserável, fala, eu deveria ter comprado aquele carro, mas com que recurso? Não tinha, naquela época não tinha. É a mesma coisa. Agora você tem muitos recursos psicológicos. E aí você não pode olhar para aquela pessoa, que era você lá atrás, e achar que ela deveria ter tomado a mesma atitude que você tomaria hoje. Não pode fazer isso, porque isso é cruel com você mesmo, com você e com o outro, né? Mas a gente vai começar o trabalho com a gente. Então, reveja tudo isso, aproveite para cuidar do corpo, para aprender a respirar, para poder respirar direito, para poder rever as crenças, para poder ter uma vida com mais qualidade. Qualidade de vida não é ter grana, sabe? E viajar pelo mundo e comer. Não é isso, é a paz. É você se sentir, você pode estar ali comendo o seu arrozinho com feijão e uma saladinha, mas uma felicidade, uma gratidão por estar
com aquele alimento, você poder comer aquilo, porque muitos não podem nem comer isso, não por falta de grana, por falta de saúde, né? E aí aquilo é precioso, aquilo é divino. Então, eu convido vocês a rever esses momentos da solidão. O que eu estou fazendo? Se eu estou nesse ócio, não tenho nada, é um tédio. O tédio é isso, é pobreza. O tédio é pobreza de recursos psicológicos. É eu ir lá e buscar o que eu tenho, o que eu posso fazer de melhor para mim, para o outro. Mas como eu vou saber o que dá para o outro se eu não sei nem o que eu tenho? Não é? Então, isso não é uma fórmula, tá, gente? Faça isso, porque eu nem estou aqui para dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Eu nem sei o que eu tenho que fazer, mas são ideias, são sugestões para que vocês olhem para isso. Quanto dessa solidão pode estar vinculada a isso? É claro que eu não quero ficar sozinha, é só eu parar um pouquinho que as vozes ficam aqui tudo na minha cabeça, me condenando, me julgando, me punindo. Óbvio que eu adoeço, óbvio que eu não quero ficar nisso. Então, é a gente curtir estar com a gente. Mas para a gente estar com a gente tem que gostar da gente. O silêncio será algo muito prazeroso e não uma tortura. Ok? Então, esse é o meu convite de hoje. Para a gente refletir sobre que solidão eu estou vivendo. Que velhice eu estou tendo. Como é que eu estou envelhecendo? Olha para vocês, olha com coragem. Como é que eu estou envelhecendo? Eu estou envelhecendo bem ou eu estou envelhecendo ressentida? Uma mágoa é um poço de mágoa, de ressentimento do que fez, do que deixou de fazer. Entende? Olhem para isso e olhem com muito, muito, muito carinho e generosidade. E a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre isso. Porque esse assunto não acaba aqui, né? Tá bom? Um beijo, fique em paz e até semana que vem. Tchau.